Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje celebramos a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. A primeira leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, fala da unidade, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e da diversidade. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. O corpo de Cristo é diversificado em membros e funções. Mateus é apóstolo e é evangelista. Como apóstolo, ele é enviado. Como evangelista, ele escreveu os ditos e os feitos de Jesus em aramaico e depois foi traduzido para o grego. É o evangelho sistemático e catequético por excelência. Ele organiza os feitos de Jesus em torno de alguns sermões, pilastras. Fala sobre a igreja, sobre o primado de Pedro, sobre o reino dos céus. Prova que Jesus é o Messias e insiste nisso. É o evangelho que serve para a gente ter de relance aquilo que Jesus veio trazer como boa nova. São Mateus, porém, era publicano, exercia uma profissão odiosa, porque cobrava impostos para o imperador, que não era judeu, e seus companheiros tinham a fama de extorquir, embolsando a diferença. Ser publicano e ser pecador era sinônimo. E Jesus chama um deles, um dos publicanos, chamado Levi, ou Mateus, e diz, segue-me. Ele está sentado na mesa onde se cobram impostos. A fonte de renda é certa, e ele troca o certo pelo duvidoso. Vai seguir a Jesus, abandonando as certezas financeiras e materiais. Ao seguir Jesus, ele convoca os seus companheiros para uma refeição com o novo mestre. Os seus companheiros são também publicanos. Os fariseus, vendo Jesus entrar na casa de um publicano, escandalizam-se. Pergunta, por que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e disse, os que têm saúde não precisam de médicos, mas os doentes. Aprendei o que significa, citação do profeta Oséias, eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. E como São Mateus se considerava pecador e era desejoso da justiça, Jesus chamou-o para junto de si. Não devemos pensar que por nós sermos muito pecadores, Jesus não nos chame. O chamado de Jesus é universal. A vocação para a santidade é de todos. Porém, se nós não seguimos Jesus, não é porque ele não nos chamou. É porque nós ficamos presos por algumas amarras e preferimos este mundo a ele. São Mateus soube se libertar. E com que liberdade ele pôde escrever o Evangelho, pôde anunciar o Evangelho e pôde dar a vida pelo Evangelho. Que o exemplo dele sirva para nós. Que Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.